Olá, você está no podcast da Codilux e hoje Marcos Brito vai mostrar para vocês as vantagens do perfil Scout sobrepor ou suspenso da Codilux. Veja as dicas e a postagem original publicada no blog da Codilux. O link disponibilizado em codilux.com/dicas. Bom, esse apartamento é um apartamento num prédio antigo, na região da Moca, de um jovem casal que seguiu a decoração masculina como o cenário principal do apartamento. Mas como é um casal, então eles não pesaram tanto como a decoração masculina costuma pesar. Trouxeram um pouco de leveza para o apartamento em outros detalhes, mas é madeira, concreto à vista, iluminação em preto, elementos em preto. Então a tendência, né, desse apartamento foi seguir um pouco a iluminação masculina. E por ser um apartamento antigo, ele não tinha teto de forro de gesso, o teto era em laje. Então a gente teve que trabalhar com sobreposição, deslocamento de pontos, ou com eletrofita, ou com plástico-chumbo, né? Ou às vezes até mesmo fazendo corte na laje e levando com um conduíte mais fininho o ponto para onde o casal queria, né? Então a gente começa com o living. Eles, por ser um apartamento muito pequeno, integraram a cozinha, e o living deles tem uma desvantagem de ter a porta de entrada de frente com uma parede muito pequena, que não cabe nenhuma mesa de jantar, não cabe um sofá. Então fizeram uma salinha de recepção, um aconchego, né? Uma cadeira, um violãozinho, um quadrinho, assim como seja bem-vindo no meu apartamento. Então ali a gente privilegiou iluminar a parede. Então a gente colocou no apartamento uma iluminação de perfil de um fornecedor nosso muito bacana, que tem o perfil em várias medidas, e ele pode fazer esse perfil da maneira que eu quiser. Então esse perfil eu usei ele de sobrepor, deslocado do teto, com luz indireta, difusa e luz direta em spots. A única desvantagem é que os spots eles são fixos. Você escolhe pontos desse perfil, fixa o spot. Ele orbita em torno do próprio corpo, mas ele não se desloca no perfil, ele fica fixo naquele ponto. Então o que a gente fez? Logo na entrada a iluminação ficou para o teto, indireta, recepcionando quem entra. Mais perto daquela poltrona, com aquele violão, com aquele quadrinho, ficaram os spots marcando a cena. Então assim foi a entrada do casal. Muito próximo mesmo já tinha a mesa de jantar. Tanto é que já tem um pendente aparecendo na primeira foto aí, muito próximo mesmo. Então ali a gente foi obrigado a deixar um pendente muito discreto, muito pequeno, porque o apartamento recebe tudo muito na entrada, assim, né? E vocês também percebem que tem um sobrepor de lâmpada de croica, muito próximo também à entrada. Esse sobrepor ele está lá para ficar sobre o balcão que fica ao lado do cooktop, tá bom? No fundo, a parede foi toda revestida em madeira, e com isso eles perderam um bom espaço no apartamento, porque ela realmente veio à frente. Mas por ela vir à frente, possibilitou eu colocar uma arandela ali no ponto que eu quisesse. Então a gente colocou uma arandelinha também de destaque nesse ponto de madeira, e que ficava nesse mesmo pedaço onde é a salinha de aconchego, de recepção, né? Quando você pega um ângulo um pouco maior, você percebe o concreto à vista na coluna, o branco e a madeira. São todos os perfis de decoração masculina e, é claro, a iluminação em preto. Saindo daí, em cima da TV, colocaram também uma iluminação de perfil com luz indireta para não haver ofuscamento sobre o tubo, a tela, o plasma da TV. E seguindo a mesma linha da decoração do restante do apartamento. Atrás da TV existe uma estante. Então aí nessa estante, como tem objetos de valor ou sentimental, como tem quadros, tem plantas, ali nós colocamos um spot trilho diretamente colado no teto para não ficar tão baixo, e voltamos os spots para os elementos de valor ou de decoração que eles têm nessa estante. Quando a gente sai daí, a gente vai para o quarto do casal. O quarto do casal foi uma pegada bem inovadora, eu gostei bastante do que eles fizeram. Eles deslocaram o ponto de energia para um dos quatro cantos de um grande retângulo de perfil que colocaram no quarto. Então parecia uma grande moldura de quadro colocada na parede, né?
sendo que as laterais com luz indireta, que seria o lado do casal, lado do homem e lado da mulher na cama, a cabeceira e o pé da cama com spots. A cabeceira para iluminar os criados mudos e o pé da cama para iluminar um canto da parede do quarto onde não estava a TV. Então a luz indireta ficou para o teto nas laterais, a direta no pé e na cabeceira. Esse grande retângulo de perfil, ele foi usado num perfil de 5 por 5 mais ou menos, 5 de largura por 5 de altura, e ele é em preto e todos os elementos do quarto são em preto. E o quarto é todo em branco com concreto à vista. Então esse quarto ficou extremamente decoração masculina. Automaticamente, saindo do quarto, quando a gente vai para o closet, pouca altura, eu não poderia colocar nada recuado do teto, eu coloquei trilho com spots. Porém lá, coloquei bastante spots. Não um closet tão grande, mas tinha armário para os dois lados, então foi de 8 a 10 spots, mais ou menos, para poder iluminar muito bem o guarda-roupa. E a gente optou para colocar o spot um pouco mais industrial. Hoje em dia nós temos spots tubulares, bem sequinhos, com hastes bem retinhas no meio. No caso desse casal não, a gente colocou um spot mais com alcinha em U, com botãozinho lateral, com o filamento dele aparecendo, para lembrar mesmo um industrial chique, né? Aí um pouquinho depois de tudo pronto, eles pediram um complemento no quarto do casal e nós colocamos uma arandela de leitura, né, com entrada USB, também no preto, de cada lado deles, na cabeceira de marcenaria que foi feita especialmente para o quarto. Quando a gente sai daí, a gente vai para o banheiro, não é uma suíte, o banheiro é comum do apartamento. O banheiro foi muito simples, spot, quadrado, termoplástico, preto, com lâmpada GeoDes. Então aí eu pude pôr um dentro do box, 2 fora do box. Essa foi a iluminação, muito pequeno. A caixilharia também em preto, metais em preto, tudo em preto, lembrando que nem eu disse, a iluminação, a decoração masculina. E por final, na cozinha e na lavanderia, trabalhamos com sobrepores, né? Os armários vão até o teto, então não tem por que colocar perfil afastado como no restante. Então o sobrepor foi colocado diretamente no teto, linearidade na cozinha, porque tem lá seus 2,5 metros, 3 metros, então ficou um sobrepor linear na cozinha toda. E na lavanderia, por ser um quadradinho, ficou um sobrepor da mesma altura, só que quadrado, sempre respeitando a cor preta. O apartamento inteirinho foi na iluminação 4K, tirando os spots de dicróica, que direcionavam para o quadro, que direcionavam para a estante. Aí a gente chamou um pouco da atenção, trouxe um pouco de calor, nós colocamos o amarelo, o 3000. Na época era 3.000, hoje em dia já seria 2.700, na época a lâmpada era de 3.000. E o restante do apartamento todo em 4K, porque ele era muito integrado, e a cozinha ficava muito dentro da sala e assim vai. E no final das contas o apartamento ainda contou com a iluminação da coifa e a iluminação sob o armário da pia, que seriam complementos para esse casal quando não quisesse acender a luz central. Eles poderiam, quando estão na pia, iluminação em perfil Scutum, de embutir, ou então na coifa, só trocamos as lâmpadas da coifa por lâmpadas em LED e aí ela acendia a coifa, porque a coifa ficava no formato ilha, né? E o apartamento não tinha varanda, não tem sacada, então foi um apartamento mesmo só de interiores. E em suma, é um apartamento com uma pegada de decoração masculina, uma pegada de decoração industrial, mas a mulher do casal fez ele ficar temperado e trouxe uma certa leveza e sofisticação. Gostou das dicas? Você encontra mais dicas de projetos luminotécnicos feitos pela Quadlux em quadlux.com/portfólio ou dicas sobre iluminação em LED em quadlux.com/dicas.